E aí, galera, chegamos ao ano de 2004, a correção da nossa prova do Enem aqui, meus queridos. Prova de 2004. Então, o professor Jair, vamos começar, meus queridos. A correção da prova de Química do Enem de 2004 começa na questão de número 34. E ela trata do seguinte: a necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a neutralização planejada desse recurso, a reutilização, perdão. Entretanto, os processos de tratamento de águas para seu reaproveitamento nem sempre as tornam potáveis, o que leva a restrições em sua utilização. Assim, dentre os possíveis empregos para a denominada água de reuso, recomenda-se. Vamos lá. Uso doméstico para preparo de alimentos? Com certeza não, né? Uso em laboratórios para a produção de fármacos, de medicamentos? Não. O abastecimento de reservatórios de mananciais? Também não. A água de reuso ela é para uso local, para pequenos usos, né? Aí, uso individual para banho e higiene pessoal? Também não. Banho e higiene pessoal tem que ser água potável. Uso urbano para lavagem de ruas e áreas públicas? Com certeza. Eu não preciso de uma água potável para fazer lavagem de rua e áreas públicas. Aquele pessoal que faz a lavagem da rua no final de feira, lavagem de praças, aquela coisa toda, não é água potável não, né? Água de reuso está ótimo. Então, questão de número 34, alternativa E. Vamos para a questão de número 36. Ela fala o seguinte: por que o nível dos mares não sobe, mesmo recebendo continuamente as águas dos rios? Isso é pertinente, né? A maioria dos rios desaguam no mar. Todo rio deságua no mar? Não. Depende da formação. Isso é pertinente, né? Em geografia. Vamos fugir um pouquinho aqui, mas é pertinente. Então, nem todo rio deságua no mar. Depende da formação geográfica. Tem rios, eles ficam ali no continente, ficam empoçando, que formam o quê? Os lagos, né? Represas dos lagos. Mas e os rios que correm para o mar, ali continuamente mandando água para o mar? Por que o mar não vai subindo, aumentando o nível, né? Você vê, os gregos naquela época já tinham essa dúvida, né? Aí, essa questão já foi formulada por sábios da Grécia Antiga. Hoje responderíamos que alternativa A: a evaporação da água dos oceanos e o deslocamento do vapor e das nuvens compensam as águas dos rios que desaguam no mar. Perfeito. É o ciclo da água, né? O ciclo da água. A água evapora do rio, né? Aí forma as nuvens e precipita, forma chuvas e volta para os rios, lençol freático e tudo mais, e vai para o ciclo da água, né? Então não é esse o ciclo da água? Bom, então alternativa A, mas vamos ver as outras só para a gente falar que não é. Olha que maravilha. Alternativa B: formação de geleiras com águas dos oceanos. Nos polos, contrabalança as águas dos rios que desaguam no mar. Nem ferrando, né? Haja geleira, né? Mas não. As águas dos rios provocam as marés, que as transferem para outras regiões mais rasas durante a vazante. Não tem nada a ver. As marés são feitas o quê? Pela gravidade somente da Lua, né? A atração da Lua com nosso planetinha, os fluidos. O volume de água dos rios é insignificantemente para os oceanos e a água doce diminui o volume
ao receber sal marinho. Não tem nada a ver. As águas dos rios afundam no mar devido à sua maior densidade, onde são comprimidas pela enorme pressão resultante da coluna d'água. Também não. Aqui nós temos a alternativa A como sendo a correta. A próxima. Então, de número 39. Vamos lá. Os sistemas de cogeração representam uma prática de utilização nacional de combustíveis e de produção de energia. Isto já se pratica em algumas indústrias de açúcar e de álcool, nas quais se aproveita o bagaço da cana. Um de seus subprodutos para a produção de energia, esse processo está ilustrado no esquema ao lado. Eu tenho aqui, combustível e eletricidade. Aí, aqui eu tenho cana de açúcar, eu tenho o processo industrial. Aí, como produto, eu tenho açúcar, álcool e esse bagaço ele volta para o processo, sendo queimado aqui, gerando calor, que volta para o processo aqui de novo, ou calor para produzir eletricidade, que volta aqui de novo, né? Então, tudo é aproveitado aqui. Entre os argumentos favoráveis a esse sistema de cogeração, pode-se destacar que ele... Aí vamos ver as alternativas, né? Certo, aqui indústria sucro-alcooleira. Questão número 39, mas vamos lá. A. Otimiza o aproveitamento energético ao usar queima do bagaço nos processos térmicos da usina e na geração de eletricidade. Sim, é feito isso. Ele otimiza o quê? Porque ele aproveita bastante a energia de todo o processo, desperdiçando pouco, né? Então, a A está correta. Vamos ver a B. Aumenta a produção de álcool e de cana-de-açúcar ao usar o bagaço como insumo suplementar. Não, ele não aumenta a produção, mas ele aproveita a energia, ele, vamos assim, diminui os desperdícios, né? Então, economiza na compra de cana-de-açúcar, já que o bagaço também pode ser transformado em álcool. Não, e o bagaço ele é utilizado na produção de energia aqui, tanto para produzir calor, o processo industrial, ou para produzir eletricidade. Aumenta a produtividade ao fazer o uso do álcool para a geração de calor na própria usina. Não, o álcool ele sai aqui do processo e vai ser consumido em outra cadeia de consumo aí. Reduz o uso de máquinas e equipamentos na produção do açúcar e álcool por não manipular o bagaço da cana. Não, ele manipula sim. Então nós temos aí a alternativa A como sendo a correta. Próxima. Questão número 40 do Enem, do ano de 2004. Olha que maravilha. Então vamos lá. O debate em torno do uso de energia nuclear para a produção de eletricidade permanece atual. Em um encontro internacional para a discussão desse tema, foram colocados os seguintes argumentos. Vamos ver quais são os argumentos aí. Eu tenho primeiro. Uma grande vantagem das usinas nucleares é o fato de não contribuírem para o aumento do efeito estufa, uma vez que o urânio utilizado como combustível não é queimado, mas sofre fissão. Isso é verdadeiro. Verdadeiro. Vamos ver a segunda. Ainda que sejam raros, os acidentes com usinas nucleares, seus efeitos podem ser tão graves que essa alternativa de geração de eletricidade não nos permite ficar tranquilos. Isso também é verdadeiro. Também é verdadeira. A respeito desses argumentos, pode-se afirmar que o primeiro é válido e o segundo não? Não, isso aqui é mentira. Já que nunca ocorreram acidentes no Missouri, lógico que ocorreu. Chernobyl, Fukushima. B. O segundo é válido e o primeiro não. Não, já falei que os dois são válidos. O segundo é válido e o primeiro é irrelevante. Vocês estão de brincadeira, né? Ambos são válidos para
se compararem vantagens e riscos na opção dessa forma de geração de energia. Perfeito. Alternativa D. Ambos são irrelevantes, nem pensar. Então nós temos aí a alternativa D, a questão de número 40 do Enem. Agora a questão de número 42. Há estudos que apontam razões econômicas e ambientais para que o gás natural possa vir a tornar-se, ao longo deste século, a principal fonte de energia em lugar do petróleo. Justifica-se essa previsão, entre outros motivos, porque o gás natural, nós temos aqui a questão 42, vamos ver. Além de muito abundante na natureza, é um combustível renovável. Não, ele não é um combustível renovável. Pode ser até abundante em alguns locais, mas ele não é renovável e não tem em todo lugar. Então, B. Tem novas jazidas sendo exploradas e é menos poluente que o petróleo. E é verdade. É menos poluente que o petróleo e tem novas jazidas sendo exploradas. Certo. Vamos ver o C. Vem sendo produzido com sucesso a partir do carvão mineral. Não, senhor. D. Pode ser renovado em escala de tempo muito inferior à do petróleo. Vocês estão de brincadeira, né? O gás natural, gente, demora também, igual o petróleo, muito tempo. E não produz CO2 em sua queima, impedindo o efeito estufa. Ele produz CO2 sim. Ele é um derivado de carbono, né? Então produz CO2 sim, gás natural. Então nós temos a alternativa B da questão de número 42. Para a próxima. Agora a questão 43. Ela fala o seguinte: as previsões de que em poucas décadas a produção mundial de petróleo possa vir a cair tem gerado preocupação, dado seu caráter estratégico. Por essa razão, em especial no setor de transportes, intensificou-se a busca por alternativas para a substituição do petróleo por combustíveis renováveis. Nesse sentido, além da utilização de álcool, vem se propondo no Brasil, ainda que de forma experimental. Vamos ver qual é o outro combustível renovável aí, vamos ver. Então, a mistura de percentuais de gasolina cada vez maiores no álcool. Eu acho que não, né? Gasolina é não renovável, meu querido. A extração de óleos de madeira para sua conversão em gás natural. Também não. O desenvolvimento de tecnologias para a produção de biodiesel. Isso sim. Biodiesel através de óleos, né? Óleos. A reação de ácidos graxos, né? Com álcool, formando o biodiesel. O etanol. Agora D. A utilização de veículos com motores movidos a gás do carvão mineral. Também não. E a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural. Não, que não são renováveis, né, meu querido? Nem gasolina, nem diesel, nem gás natural. Então é o seguinte, a alternativa C é o desenvolvimento de novas tecnologias para a produção do biodiesel. Reação de esterificação, né? Agora vamos para a questão de número 44. E é o seguinte: já são comercializados no Brasil veículos com motores que podem funcionar com o chamado combustível flexível, né? Ou seja, com gasolina ou álcool, em qualquer proporção.
Uma orientação prática para o abastecimento mais econômico é que o motorista multiplique o preço do litro da gasolina por 0,7 e compare o resultado com o preço do litro do álcool. Se for maior, deve-se optar pelo álcool. A razão dessa orientação deve-se pelo fato de que, em média, se com um certo volume de álcool o veículo roda 10 km, com igual volume de gasolina rodaria cerca de... Então, esse cálculo é feito por quê? Porque o poder calorífico do álcool e da gasolina não é o mesmo. Então, consequentemente, um combustível vai consumir mais do que um carro movido a determinado combustível vai consumir mais do que o outro combustível, para ter a mesma potência para rodar a mesma quantidade de distância. No caso, o álcool ele é menos energético que a gasolina, então tem que consumir mais álcool para ter o mesmo efeito. Só que como o álcool é mais barato, a gente tem que fazer esse cálculo aí para ver se compensa, para ver se eu estou economizando ou gastando mais com álcool ou com gasolina, dependendo do local. Os preços também mudam de local para local, né? Aí tem esse cálculozinho, que é o seguinte: você pega aqui o preço da gasolina, ó, o preço da gasolina, que vai ser igual o preço 0,7 e vai multiplicar, perdão, o preço do álcool aqui. O preço do álcool letra horrorosa. O preço do álcool tem que ser 0,7 vezes o preço da gasolina. Por quê? Porque ele tem que ser 70% o preço da gasolina. Se ele for mais que isso, em alguns casos, a gente tem que fazer a análise. Vai depender. Aí, para a gente saber o preço da gasolina, é só eu passar, não está multiplicando aqui, eu passo a dividir no 0,7. Então, o preço da gasolina vai ser igual o preço do álcool, está lá no posto de combustível, dividido por 0,7. Esse é o cálculo. Aí ele faz o seguinte, ó, para comparar um veículo rodando a álcool 10 km. Então vamos dizer, tem que botar um valor aqui qualquer, ó, que custe R$1 por litro de álcool. R$1 por litro. E esse 1 litro de álcool no carro faz 10 km. Beleza, a gente já viu. A gente quer descobrir quanto que a gente roda a distância e roda com gasolina. Gasolina. Pronto. Quer saber a distância com gasolina. E quer saber o quê? O preço. O preço da gasolina é isso daqui, ó. O preço da gasolina é esse daqui. Eu tenho aqui o preço do álcool e dividido por 0,7, certo? Aí o que eu faço, aqui é uma regra de 3, meus queridos. Eu vou fazer essa daqui. Isso daqui é 1 dividido por 0,7, não é isso? Então eu faço 10 vezes 1 sobre 0,7 e 1 sobre 0,7, fazendo as contas, e vai me dar 1,42 alguma coisa. Beleza? Isso aqui vezes 10, desloca a vírgula uma casa, não é isso?
E aqui esse D vezes 1, qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo. Então a distância aqui da gasolina vai ser igual a 14,2 km, aproximadamente. Que é a nossa alternativa C. Tá? É isso que ele perguntou, né? Com igual volume de gasolina, rodaria cerca de 14 km mais ou menos. Agora vamos para a próxima. Agora nós temos aí a questão de número 50. Em setembro de 1998, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico foram derramadas pelo navio Bahamas, no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio, na região atingida. A equação química para representar a neutralização do ácido sulfúrico por carbonato de cálcio, com uma proporção aproximada entre as massas dessas substâncias é... Aí eu tenho aqui, ó, H2SO4 mais carbonato de cálcio, se transformando em sulfato de cálcio, mais água, mais CO2, mais gás carbônico. Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessários para carregar o material neutralizante. Para transportar certo calcário, que tem 80% de carbonato de cálcio, esse número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, seria próximo de... Okay, a gente pega aqui, ó, as 10 mil toneladas de ácido sulfúrico e divide por 0,8, que é os 80%. Para ter a quantidade desse calcário aqui, porque o calcário, se fosse 100%, aí era 10 toneladas do calcário também. Mas como não é, tem só 80% de pureza, a gente vai ter que fazer essa divisão aqui. Isso aqui vai me dar uns 12.500 toneladas do calcário. Aí, beleza, olha só. Aí, cada caminhão, ó, um caminhão, ele carrega 30 toneladas. Mas eu não tenho 30, eu tenho 12.500 para carregar. Para saber quantos caminhões. Aí é a regrinha de 3 básica, né? 12.500 vezes 1 é 12.500 dividido por 30, né? Vamos fazer 12.500 dividido por 30. Isso daí vai me dar aproximadamente 416 caminhões. Vai me dar aproximado aqui 400 caminhões, né? Alternativa D. Então, alternativa D, mais ou menos. Correto? Vamos para a próxima. Que é a questão de número 60. Ela fala o seguinte: na fabricação de qualquer objeto metálico, seja um parafuso, uma panela, uma joia, um carro, um foguete, a metalurgia está presente na extração de metais a partir dos minérios correspondentes. Na sua transformação, a sua moldagem, muitos dos processos metalúrgicos atuais têm em sua base conhecimentos desenvolvidos há milhares de anos, como mostra o quadro. Eu tenho aqui, ó, milênio antes de Cristo, ó, quinto milênio antes de Cristo, conhecimento do ouro e do cobre nativos.
quarto milênio a.C., conhecimento da prata e das ligas de ouro e prata, obtenção do cobre e chumbo a partir de seus minérios, técnicas de fundição. Aí no terceiro milênio a.C., obtenção do estanho a partir do minério, uso do bronze. Aí, bronze já é uma liga metálica, né? Segundo milênio a.C., introdução do fole para aumentar a temperatura na queima e início do uso do ferro. Primeiro milênio a.C., obtenção do mercúrio e dos amálgamas, cunhagem de moedas. É para você ver, isso aqui é o uso da metalurgia e evolução dela, né? Aproximando do período aqui, mas tudo bem. Podemos observar que a extração e o uso de diferentes metais ocorreram a partir de diferentes épocas. Uma das razões para que a extração e o uso do ferro tenham ocorrido após o do cobre ou estanho é... Vamos lá para as alternativas. A inexistência do uso do fogo que permite sua moldagem. Primeira coisa, olhem só. O ouro, meus queridos, o ouro e o cobre, eles são encontrados in natura, na natureza. O cobre nem tanto, o cobre ele oxida, ele fica... Mas tudo bem, mas o ouro, você consegue encontrar pepitas de ouro. Conhecimento da prata e de ligas. Então, só a partir do momento que eles começaram a aumentar a temperatura, criar fornos, alto-fornos, aquela coisa toda, eles conseguiram, vamos dizer assim, extrair das rochas os metais para fazer uma metalurgia de metais mais resistentes. Então, a inexistência do uso do fogo que permitisse sua moldagem. Aí, não. A necessidade de temperaturas mais elevadas para sua extração e moldagem. Aí sim, ó. Então, a necessidade de temperaturas mais elevadas para sua extração e moldagem. Sem isso, não tem como eu mexer com ferro. Se eu não tiver uma temperatura mais elevada, eu não consigo nem extrair ele da rocha. C. O desconhecimento de técnicas para a extração de metais a partir de minérios. De certa forma também, né? Mas a B combina mais. A necessidade do uso do cobre na fabricação do ferro. Não. Seu emprego na cunhagem de moedas em substituição ao ouro. Também não. Então, olha só. Uma das razões para a extração e uso do ferro tenham ocorrido após do cobre e do estanho foi pela necessidade de temperaturas mais elevadas. Ponto final. Tá? Agora, vamos para a próxima. Aqui nós temos a alternativa B. Questão de número 61. Ela fala o seguinte. Ferramentas de aço. Vamos botar mais na metalurgia aqui de novo. Olha só que legal. Então nós temos aqui. Ferramentas de aço podem sofrer corrosão e enferrujar. As etapas químicas que correspondem a esses processos podem ser representados pelas equações. Aí eu tenho aqui o ferro reagindo com a água da umidade mais oxigênio, formando hidróxido de ferro. O hidróxido de ferro reagindo com mais meio mol de água aqui, mais oxigênio, formando aqui, ó, o trihidróxido aqui, ó, né, de ferro aqui. E ele reagindo com água novamente, formando ferrugem. Uma forma de tornar mais lento esse processo de corrosão, que é a ferrugem aqui, representada nas equações acima, é formação de ferrugem, é engraxar as ferramentas. Isso se justifica porque a graxa proporciona, então se revestir com graxa, ferramentas de ferro, ela vai fazer o que para não criar o ferrugem? Lubrificação evitando o contato entre as ferramentas? Não. Impermeabilização diminuindo seu contato com o ar úmido? Sim, porque a gente viu que o oxigênio e a água
em contato com ferro que vai causar aí a corrosão, a oxidação do ferro, causando ferrugem. Então a impermeabilização é a B, né? Vamos ver as outras para a gente descartar. Tem isolamento térmico? Não. A graxa não vai ter isolamento térmico nenhum. Galvanização. Galvanização, gente, é o revestimento de peças metálicas por eletrólise, né? Então não tem nada a ver com graxa aqui. Polimento evitando ranhuras nas superfícies? Não. Então nós temos aí a alternativa B como a correta. E nós chegamos aqui a mais um final de uma correção do nosso querido Enem. Né? Enem, essa prova é o Exame Nacional do Ensino Médio de 2004. E espero que tenham gostado. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. E não esqueçam que fazer exercícios, né? Fazer exercícios. E não vão aprender nada, meus queridos. Até a próxima correção. Não esqueçam aí de curtir e se inscrever no canal, beleza?